1900 e alguma coisa, James Cameron escreveu um roteiro e estava planejando lançar um filme tão ambicioso que, como era muito, mas muito caro para fazer na época, nenhum estúdio quis investir em nada. E aí os anos se passaram e em 2002, quando o próprio James assistiu O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, ele pensou, tá, agora sim o CGI progrediu tanto ao ponto de eu fazer o meu filme. Então chamou um ator desconhecido que, curiosidade, estava morando num carro no momento que foi chamado pro papel, e em 2009 o mundo cinematográfico recebeu uma das maiores experiências em tela do mundo. E é por isso que hoje nesse canal, Avatar. Bom, o ano é 2154, ano que nem eu nem você estaremos vivos e provavelmente o mundo já vai ter acabado. Mas aqui conhecemos Jake, um ex-veterano fuzileiro paraplégico que... Tá, eu sei que começamos agora, mas cara, olhem essas pernas. Pra fazê-las, os caras pegaram as pernas de um paraplégico de verdade, arrancaram e colocaram no Jake. Não, tô brincando. Na verdade, eles pegaram as pernas de um paraplégico e com computação gráfica juntaram ao Jake. Jake vive por aí tomando umas e outras, é pobre, ou seja, não tem dinheiro para fazer um tratamento para a invalidez em um mundo que já existe tratamento para isso. E apesar da condição, ele é um grande homem, porque defende mulheres e tudo o que quer na vida é uma boa causa pela qual vale a pena lutar. Um dia, dois homens misteriosos aparecem e essa causa finalmente chega, porque eles chamam o Jake e dizem: Jake, o teu irmão gêmeo que era cientista tomou uma facada e morreu. Como ele fazia parte de um tal programa Avatar e o teu genoma é igual ao dele, que tal entrar no lugar dele? Jake, sem mais nem menos, aceita. Inclusive, ele não derramou uma lágrima pelo irmão morto. Mas o que importa é que ele entra numa cápsula criogênica e por 6 anos fica lá dentro indo em direção a Pandora. Um planeta muito distante da Terra, que só de ver a criação de mundo e as máquinas que nele contém, você já imagina o porquê desse filme ter sido tão caro. Tudo aqui é muito bonito, ainda mais pra 2009. O que toda essa galera aí quer, óbvio, é explorar e fazer dinheiro ao máximo usando esse outro planeta pra isso. E pra ajudar nessa missão existem os avatares, bichos criados misturando o DNA dos nativos do planeta Pandora, mais os nativos do planeta Terra, ou seja, eles criam esse bichão azul e usando uma conexão neural, eles conectam um humano ao avatar. E como o irmão do Jake se conectava a esse bicho, esse papel agora fica com ele. Bom, alguns dos outros personagens que também conheceremos nessa simpática história são Grace, como a bióloga do bem que no começo não vai com a cara do Jake porque ele não tem experiência de nada diferente do irmão. Parker, como diretor de todo esse programa que tá aí pra coletar essa pedrinha cinza chamada Nobitanium que vale muito dinheiro. Spellman, como que tá ali pra ajudar o Jake em tudo o que for preciso. Trucy, como a mulher que sempre interpreta a mesma personagem em todos os filmes que ela faz. Velozes e Furiosos, Resident Evil, enfim. E Coronel Miles, como o coronel com cara de vilão que provavelmente no final do filme vai ser convertido como o grande vilão. O Jake, quando se conecta ao Avatar pela primeira vez, fica muito feliz porque, diferente dele, o Avatar consegue andar. Ir andando. A coisa vai pra frente mesmo quando o coronel chama o Jake e diz: Jake, quer tuas pernas de volta? Me ajuda que eu te ajudo. Entra no teu corpinho de avatar, ganha a confiança dessa galera e me diz como eu consigo conseguir o que quero de uma forma pacífica ou de uma forma não pacífica. Ou seja, me diz se essa galera tem algum ponto fraco. O problema é que enquanto explora a selva, o Jake é atacado por esse bicho esquisito. E meu amigo, isso aqui graficamente falando é muito bonito. Lembrando, 2009, eu sinto que todos os elogios sobre a computação gráfica que eu fizer aqui ainda serão poucos. A boa notícia é que o Jake escapa, e a má é que ele se perdeu da galera. A boa notícia é que ele foi encontrado por nativos da espécie, e a má é que querem matá-lo. A boa notícia é que agora não querem mais, e a má é que se ele não aprender as coisas desse povo, ele vai acabar morrendo de qualquer jeito. Quem ficou encarregada de ensiná-lo foi Neytiri, uma fêmea que é a filha do rei que está interpretada pela Zoe Saldanha, que se para você tem cara conhecida é porque ela é a Gamora do universo cinematográfico Marvel.
Ou seja, a mulher participa dos 2 filmes que contêm a maior bilheteria de todos os tempos. A aldeia desses bichos, que denominam-se de Na'vi, fica bem em cima da maior concentração de Nobitanium que existe nesse planeta. Ou seja, os caras querem que o Jake faça os bichos se afastarem da aldeia, e caso não aconteça, já sabe, né, a coisa vai ficar feia. O que importa é que ao mesmo tempo em que o Jake vai aprendendo coisas sobre os Na'vi, ele vai contando todas essas coisas ao coronel, o que logo é percebido pela Grace, e ela não gosta muito porque sabe que o Miles é um coronel safado. Bom, com a Neytiri, o Jake aprende a falar, correr, pular, caçar, etc, etc. Ademais, até domestica um desses bichos assassinos que os Na'vi usam pra voar. Bicho esse que cria uma conexão neural com você e você só usa ele pro resto da sua vida. Enquanto voa num desses com a Neytiri em uma cena bem bonitinha, logo eles são atacados por esse outro bicho. Meu Deus, é muito bicho. E quando escapa, ele explica que o bicho se chama Toruki. E quem o monta, quem consegue domesticá-lo, ganha muito respeito e se torna o líder de não sei o que lá. Até porque pouquíssimas pessoas já conseguiram montar nesse bicho na história. Enfim, a coisa é que o Jake tá passando tanto tempo com os Na'vi que na cabeça dele, o mundo real dele agora é lá. Ou seja, ele se tornou um deles. E tudo isso fica mais sólido ainda quando no Peipum, ele e a Neytiri se apaixonam e... branco, preto, azul, priquito é priquito. Jake 2009. A cagada é que logo os humanos começam a cagar com tudo. Os caras destroem a Terra e vão pra outro planeta destruir outro planeta que nem deles são. O Jake, apesar de não ter chorado na morte do irmão, fica sentimental e decide ajudar os Na'vi. E os Na'vi, quando descobrem que o Jake acasalou com a Neytiri, ficam meio bolados porque ela deveria se casar no futuro com esse cara. Que é isso, irmão? Eu não sabia que sua esposa era casada. O problema é que quando o coronel vê o que o Jake tá fazendo, vê de que lado ele tá, desconecta ele do Avatar. Jake e a bióloga até tentam convencer os caras a pararem o ataque. Porém, o diretor pergunta o que eles andaram fumando andando com os Na'vi e continua o ataque. O diretor Parker, para dar uma última chance para os Na'vi saírem dali, dá mais 1 hora pro Jake controlar o Avatar. Porém, quando ele chega lá e os Na'vi descobrem que o Jake sempre soube que isso ia acontecer, dizem: olha aí que safado, o cara é um traidor. Então prendem o Jake e decidem resistir aos humanos. E aqui sim, meus amigos, começa o caos. As máquinas humanas obviamente são mais fortes que os Na'vi. E vendo que a coisa tá ficando preta, essa mulher decide libertar o Jake. No meio da guerra, a mulher do Vin Diesel fala que não quer matar ninguém. Mas mesmo assim o general continua atacando e derruba essa árvore gigante. Inclusive, olha essa trilha sonora. O compositor James Horner, responsável pela trilha de filmes como Jumanji, Jornada nas Estrelas, Alien, O Resgate, etc, etc, afirmou que esse foi o seu filme mais difícil e o maior desafio de sua carreira. Ele disse em uma entrevista que trabalhou na música das 4 a 22 horas por 1 ano e meio. Olha que bagulho absurdo. Depois de derrubar a árvore, por um momento os caras vão embora. Porém, durante esse ataque, o rei, pai da Neytiri, morre. O clima de luto então se instaura, o Jake é trazido de volta e tudo estava indo muito mal. Jake e sua turma logo são presos, mas a mulher do Vin Diesel decide ajudar, eles fogem pra bem longe e reconectam ao Avatar. O problema é que conseguir a confiança dos Na'vi de novo parece ser impossível. E aí o Jake, pra mostrar que é um grande homem, decide ir atrás e consegue domar nada mais, nada menos, nada mais que Toruki, a fera. Com esse bichão domado, os Na'vi dizem: eita porra, esse cara é o cara. Então ele reconquista o respeito, mas a cagada é que a Grace, no momento da fuga, levou um tiro do coronel e apesar de todos os esforços e rituais do povo Na'vi, Grace morre. Então Jake fica completamente enojado, faz um discurso cabuloso pros Na'vi, sai juntando todos os clãs de tudo quanto é lugar e agora sim inicia a super batalha.
notícia é que no meio da guerra, a mulher do Toretto morre. E boa parte dos navios, apesar de estarem em maior número, também. A boa notícia é que o coronel, depois de dar muito trabalho, também morre e perde a guerra. E a má notícia é que durante a sua batalha contra o Jake, o avatar do Jake quase morre. Então a Neytiri se encontra com o Jake versão humana e me pergunto qual foi o pensamento dela quando viu essa porra. Mas enfim, ela consegue fazer com que as coisas terminem bem. No final, todos os humanos restantes são mandados de volta à Terra, com a exceção de alguns. E o Jake finalmente, por fim, consegue se juntar por forma definitiva à sua alma, a alma do Avatar. O que passará com o planeta Pandora? O que passará com Jake? O que acontecerá depois daqui? Essas são perguntas que serão respondidas em Avatar 2. Avatar em 2009 foi um filme tão estrondoso que moveu todo mundo para os cinemas, principalmente por causa do seu visual e por causa da sua inovação 3D. Todo mundo que vê isso aqui nos cinemas e olha que não decepcionou nem um pouquinho. Esse filme custou aproximadamente 280 milhões de dólares para ser feito. Foi e é até hoje um dos filmes mais caros já feitos. Nas bilheterias ele foi o primeiro filme a ultrapassar a marca dos 2 bilhões, tornando-se a maior bilheteria de todos os tempos, perdendo o posto para Vingadores Ultimato e depois recuperando o posto quando o filme foi relançado na... Assim, por todo o histórico e por tudo que essa obra representa, você querendo ou não, Avatar tem um 9. Como já dito, o filme fez dinheiro pra caramba, etc, etc, etc. Então as coisas acabam terminando bem, porém o coronel está de volta no corpo de um navio para fazer com que as coisas terminem mal. Então é por isso que hoje nesse canal, um filme que demorou aproximadamente 13 anos para ficar bonito como ficou. Avatar, o Caminho da Água. Abre parênteses, um dos filmes mais caros e mais bonitos visualmente falando que eu já vi na vida. Bom, aqui seguimos com a história de Jake e Neytiri 10 anos depois. E como se passaram 10 anos e em Pandora não tinha televisão, eles fizeram um montão de filhos. E esses são... Bom, não sei os nomes, então você vai se chamar filho mais velho, você vai se chamar filho do meio e você vai se chamar filha caçula. A carinha dele. Ademais, também ficaram com a Kiri, filha da Grace, que teve o seu avatar engravidado de forma misteriosa e ninguém sabe quem é o pai. Tudo bem, Kiri, não é só você. E Spider, como filho do Coronel Miles, que como era um bebê, não conseguiu ser mandado numa nave pra Terra e ficou sendo cuidado aí como uma espécie de Tarzan. A coisa é que em Pandora, Jake e seus filhos e não filhos estavam passando muito bem. Isso até retornarem os humanos pra cagar novamente com a vida dos navios. Um ano depois, a tribo que a família do Jake vive fica uma completa cagada. E pra piorar, quem retorna é nada mais nada menos nada mais que o Coronel Miles e alguns outros soldados como esse calvo, sendo que agora é um corpo de avatar porque alguém, antes da guerra, teve toda a ideia de salvar a memória dos melhores soldados para caso algum deles morra. É só jogar a memória no avatar. O Jake vai para um corpo de avatar, deixa de ser paraplégico. Esse cara vai para um corpo de avatar, continua calvo. Deus realmente tem os seus preferidos. O coronel, obviamente, volta com sede de vingança. Então um novo grupo de soldados com o objetivo de fazer com que esse planeta vire uma nova Terra, já que a Terra agora não serve mais. E o coronel, acima de tudo, com um plano de vingança pessoal contra o Jake, começa a tocar o terror em tudo. Os filhos do Jake, que o Jake sempre fala pra não ir pros lugares, mas eles sempre vão, senão não tem filme, são os primeiros a serem capturados. Então o Jake junto a Neytiri vão salvá-los e, meu amigo, a ação aqui tá bonita pra caramba. É um monte de bicho brabo usando armas, usando o corpo e tudo isso na maior qualidade possível. Esse filme, como mencionado anteriormente, é lindo visualmente falando. Durante essa batalha, os filhos do Jake escapam, mas o Tarzan, como é apenas um humano normal, é capturado pelo coronel. Jake, vendo que a coisa tá ficando feia, fala que é melhor eles saírem da aldeia. E apesar da Neytiri no começo não concordar, porque é muito apegada a tudo lá, e jurou ao pai que protegeria aquele lugar, decide ir porque o que mais importa nessa vida é a família, saúde. Saúde, minha família. Já o Tarzan, na base dos humanos, começa a ser torturado.
Bom, não pode falar essa palavra aqui. Começa a ser acariciado com muito carinho pelos soldados para revelar onde está a família do Jake. Porém, ele não revela e quando a comandante da missão vai aumentar a carga de acariciamento, o coronel diz: não, chega, ele já foi muito amado por todos vocês. Apesar de falar que o Tarzan tecnicamente não é o seu filho, o coronel fala: cara, me ajuda a te ajudar. Eu admiro muito o fato de tu não revelar onde tá o Jake, mas que tal tu pelo menos andar com a gente, já que conhece a língua dos navios. Se fizer isso, eu te solto depois. Tarzan aceita e apesar de em momento algum cogitar trair o Jake, começa a andar com os caras. E enquanto isso, Jake e sua família embarcam com muita tristeza porque deixaram o local que sempre amaram até a tribo da água. Como já mencionado, tudo aqui é muito bonito. Esse universo da água, pra mim, é mais bonito visualmente falando do que o universo florestal anterior. Essa tribo é comandada por Tonowari, um navio muito simpático, e Ronal, uma navio nada simpática que primeiro nega a permanência deles lá, afinal isso vai acabar levando à destruição até eles, mas depois aceita porque quem manda mais aí é o homem. Viva o machismo, dou toda a razão. A adaptação deles a essa tribo é mais difícil do que o normal. Isso porque apesar de serem bons em tudo em terra firme, são ruins em quase tudo na água, porque diferente deles, os navios dessa tribo têm as mãos e a cauda maiores e mais grossas. Olha como eles são rabudos. E em paralelo a isso, o filme nos mostra o coronel e sua turma também em processo de adaptação. Então enquanto o Jake vai se adaptando à água, o coronel e sua turma vão se adaptando não sei, a ser um navio? Bom, o chefe da tribo da água tem 2 filhos. Essa, e aí, falem a verdade, azul ou não azul, iam ou não iam. E esse, que diferente da irmã, é bastante encrenqueiro e brigão. Então ele vai fazer bullying com a Kiri, já que a filha da falecida Grace é meio esquisita e o tempo todo se conecta com as coisas de Pandora. E pra defendê-la, quem chega são os irmãos, os filhos do Jake, que mandam muito bem na briga e quebram o moleque na porrada. Essas cenas são tão adolescentes, mas são tão boas, porque, sei lá, envolve bullying, um bullying real diferente de muitos outros filmes, já que aqui a família do Jake são tratados como mestiços. E eu sei que já tá ficando chato, mas visualmente tudo contribui muito para que a cena fique boa. O Jake, como um bom pai, primeiro pergunta quem apanhou na briga. Como ficaram os outros? Piores. Papai tá cheio de orgulho de você, viu? Mas estando certo ou não, ele pede pro seu filho do meio e pedir desculpas ao filho do chefe. E aí o filho do chefe diz: ah, cara, de boa, relaxa. Tudo de boa, mas que tal a gente se juntar e ir pra fora do Recife, pra um lugar bem longe daqui? Não tenho nada contra tu me bateu, mas eu só tô te chamando na humildade mesmo. O problema é que tudo isso é uma armadilha, haha, quem diria? Então os moleques deixam o filho do meio sozinho num lugar super perigoso e o filho é atacado por esse peixe agressivo que quase o mata. Por sorte, ele é salvo por esse outro peixe maior ainda, um peixe que o salva de ser afogado. O filho do meio tira um arpão da barbatana dele e os dois acabam virando amigos, já que esse peixe chamado tucum, diferente de muitos outros animais de Pandora, é muito inteligente. E esse também é um dos motivos de alguns outros humanos estarem aí, mas para isso falta. De volta pra casa, o filho do meio decide não entregar o filho do chefe. Haha, vamos virar amiguinhos. E contando aos navios sobre o tucum, descobrimos que esse tucum se chama Paikan, um macho que foi exilhado pelos outros peixes porque é considerado um assassino. O filho do meio, claro, apesar do pai dizer não, ele não liga e continua indo se encontrar cada vez mais com o Paikan. E em determinado momento, se conectando com o bicho, o filho do meio descobre que ele foi exilhado não por ser um assassino, e sim porque os humanos mataram sua mamãe. Na sua frente, ele juntou uns amigos para se vingar e todos os amigos acabaram morrendo também. Ou seja, as mortes meio que ficaram na conta dele. Muito triste. O engraçado é que esses peixes sabem da história, é dito que essa espécie é mais inteligente que os humanos e ainda assim decidem exilhar o bicho por isso, sendo que claramente ele não fez por mal. Isso é inteligência? Eu diria que eu sou mais inteligente e olha que eu sou burro. E em paralelo a tudo isso, o coronel procurando pelo Jake começa a cagar com um monte de outras tribos de navio. E se isso já não fosse muito, ele também começa a cagar com a vida dos tucuns, porque aqui
descobrimos que os humanos caçam esses bichos porque dentro do cérebro deles tem um líquido muito valioso que serve para um monte de coisas, em especial para desacelerar o envelhecimento humano. A Terra tá uma cagada e mesmo assim tem gente querendo viver mais. Então os bichos, sendo inteligentes ou não, tendo filhos ou não, morrem de qualquer jeito porque a ganância humana sempre impera. O Tarzan, vendo toda essa situação, não gosta nada e fica muito triste. E quem também não gosta nada e fica muito triste com tudo isso são os Na'vi, que falam que os humanos mexeram com os bichos errados e que por isso começaram outra guerra. O Jake fala que se lutarem vai dar errado, então tenta acalmar todo mundo, mas o problema é que os filhos que ele manda não ir, mas sempre acabam indo para lugares que acontecem cacas, acabam sendo capturados. Então o coronel fala: a tua vida pela deles, tu se entrega e eu salto eles. Porém, justo no momento em que o Jake tava pra se entregar, o Pai Khan pula em cima do barco em uma cena, desculpa a repetição, mas visualmente deslumbrante, e começa a bagunça. Durante essa briga, personagem se solta, personagem é capturado e personagem se solta. Uma loucura. Mas a cagada é que enquanto os filhos do Jake resgatam o Tarzan, o filho mais velho leva um tiro e morre. Adeus, filho mais velho. Que bom que ainda sobraram mais filhos para continuarmos com futuros filmes. E se não sobrarem, é só fazer mais, até porque a expectativa de vida de um Avatar deve ser bem alta, eu acho. Quando vê o filho morto, a Neytiri fica maluca, a mulher vira bicho. E como o coronel ainda tá com a filha da Grace, que pra eles é filha deles, claro, eles vão atrás, e vão atrás com muito ódio no coração. A Neytiri mata os caras como se ela... sei lá, como se ela tivesse perdido um filho. O coronel em um momento fala: bora Jake, se entrega senão eu mato essa aqui. Então o Tarzan pede por favor para que não, e a Neytiri em uma cena que surpreende todo mundo, ameaça o Tarzan dizendo: mata ela que eu mato ele. O coronel primeiro fala: vai fundo, quem se importa? E quando ela realmente vai, ele diz: não, para, tá aqui tua filha. Quando todo mundo tá indo embora, o coronel fala: Jake, não adianta, eu vou atrás de tu e da tua família, então vamos acabar com isso aqui e agora. E aí o Jake fala: tem razão. E inicia a super batalha final, que na verdade não é a final. No fundo do mar, o Jake vence a batalha e o coronel fica aí pra morrer. Então, enquanto o filho do meio tira o Jake daí com a ajuda do Pai Khan, e a filha esquisita da Grace tira a Neytiri daí com a ajuda das forças místicas de Pandora, o Tarzan vê o seu pai no fundo do mar, pensa bastante no que fazer e acaba tomando a decisão de salvar o cara. Então o coronel, quando salvo, propõe que ele vá com ele. Ele prefere não ir, porque nunca foi uma pessoa má, volta para sua família adotiva e tudo termina com o Jake dizendo que vai proteger Pandora, custe o que custar. Como dito em meu Instagram, porque eu vejo os filmes e primeiro dou uma pequena review lá, então me sigam no Instagram, por favor, é grátis. Avatar: O Caminho da Água não é um filme com roteiro mirabolante, uma história inovadora, profunda, etc. Porém, quem disse que um filme precisa disso para ser bom? Para mim, repito, para mim, ele se sustenta muito bem com o roteiro básico. Além de, claro, uma coisa que é inegável por todo mundo é que isso aqui é um dos filmes com os melhores efeitos visuais já feitos até hoje. Então, não tem como dar uma nota baixa pra isso, é crime. Comigo, Avatar: O Caminho da Água tem um 8,5 e merece muito ser continuado. E indo para a nossa sequência, dessa vez o estúdio tomou
tomou vergonha na cara e resolveu continuar a franquia com apenas 3 anos de intervalo. Deu dinheiro pra caralho também. Pra quem não sabe, Avatar 1 e 2 ocupam simplesmente o primeiro e terceiro lugar em bilheterias mais lucrativas da história. Os caras superaram Vingadores Ultimato, isso aqui é absurdo. Além disso, até o momento, o terceiro filme já rendeu quase 1 bilhão mesmo ainda estando em estreia. Se fosse produção da Netflix, já teriam pelo menos mais 5 filmes e 2 spin-offs confirmados. Agora, com esses vários bilhões no bolso, o mínimo que esperamos da Disney é que o padrão seja mantido ou melhorado, certo? Bora ver se fizeram direito. Seguimos para a história de Avatar 3 e suas 3 horas de duração, pra ficar combinando. Aliás, só filme de 3 horas, tá foda, hein? Valorizem o trabalho do criador aqui. Tá pensando que eu tô gostando de estar aqui? Bom, no fundo mesmo falando mal eu até tô. Nossa história vai começar quase que imediatamente após os acontecimentos do segundo filme. Como sabemos, o filho mais velho foi de arrasta na batalha contra o navio. Mesmo assim, logo de cara acompanhamos ele numa corrida contra seu irmão mais novo, Loak. Outra demonstração do quanto o CGI aqui é foda, porém que claro, era só uma lembrança do próprio Loak. Acontece que o jovem ainda se sente responsável por tudo o que aconteceu. Detalhe que, diferente dos outros filmes narrados pelo Jake, esse aqui vai ser contado com a voz do moleque mesmo, mostrando como o personagem amadureceu e a visão dele sobre as coisas atualmente. Começando no clã da água. Os Na'vi foram aceitos definitivamente no último filme e agora já estão bem alocados, cada um lidando com o luto do seu próprio modo. Resumindo, tá um clima de merda e depressão na família. Começando por seus pais. A Neytiri segue as tradições da tribo e honra a memória do filho cantando debaixo do eclipse. A crença é que a luz sempre volta. Já o Jake prefere seguir seu próprio jeito de lidar com isso. Claro, apesar de agora ser um avatar, ele ainda tem costumes humanos. O homem se mantém ocupado o dia todo e prefere não falar sobre o ocorrido. Tá se preparando pra guerra esse azulão aí. As ocupações do Jake incluem mergulhar por aí nos destroços do navio e acumular armas tecnológicas que poderiam servir para a defesa do clã. Porém, logo os líderes descobrem e dizem que o conflito já foi resolvido, que a fase do luto ainda não terminou e que o Jake deveria largar tudo para se aquietar com a família. Deveria ficar com a sua família, não procurar essas coisas. Jake, por sua vez, diz que se aparecerem novos navios, as lanças não vão resolver nada e no fim essa conversa termina sem que entrem em um acordo. Quanto aos jovens da tribo, estão passando pelo luto de uma forma mais divertida, foram curtir. Agora voltamos para o Loak, que levou seu irmão de pele clara, o Tarzan dos avatares, para nadar ao lado do seu melhor amigo baleia alienígena, o Payakan. Depois do mergulho, os dois ficam rodeados por esse time de futebol que o Jake chama de filhos, e eles até agradecem a baleia pela ajuda no ataque de antes. Alguns dias depois, é hora de resolver mais uma pendência familiar. Porém, como agora estão todos reunidos, vamos aproveitar o momento para explicar / relembrar quem é quem por aqui. Os maiorzinhos aí são os papais, que eu já apresentei, Jake e Neytiri. Detalhe que a Neytiri ainda não aceita o Tarzan como membro da família, já que ele é filho biológico do general. E falando em filhos biológicos, temos Nayetan, era o mais velho que foi de F no filme passado, Loak, o narrador e filho do meio, e Tuk, a caçula, a menorzinha ali. Quanto aos filhos adotados, temos Tarzan, também conhecido como Spider, detalhe que ele precisa de uma máscara de oxigênio 24 horas para sobreviver entre os avatares, e a jovem é a Kiri, filha biológica da doutora Grace lá do primeiro filme. Ela também foi adotada pelo casal. Grande família apresentada, seguindo. A pendência em questão é justamente sobre as máscaras de oxigênio. Elas são limitadas, podem levar o Tarzan aí de arrasta uma hora ou outra, e por isso, Jake e Neytiri decidem que o garoto deveria partir em um navio voador com os comerciantes, uma decisão que, claro, todos os irmãos negam. De qualquer forma, vai acontecer. Essa noite é a noite. Jake diz que já está decidido, que não vai voltar atrás, e isso leva todos os filhos a ficarem putos da vida sem querer saber de nada. Mesmo assim, mais tarde eles acabam entrando num acordo. Não podem impedir que o Tarzan se vá, mas toda a família vai poder ir junto com o moleque no navio voador até o destino. Essa vai ser a nova aventura.
Detalhe que aqui eles vão atuar como protetores dos comerciantes durante a viagem. Que perigos eles poderiam enfrentar nessa viagem? Olha aí o coronel novamente já observando tudo da base militar. O cara conseguiu ser o principal pé no saco imortal em 3 filmes seguidos, o Nêmesis do Jake. Detalhe que agora ele está louco por vingança, de novo, já controla perfeitamente seu corpo de avatar e acabou de localizar a direção para onde um dos navios está indo. Detalhe 2 é que a família acha que o coronel foi definitivamente derrotado. Detalhe 3 é que ele foi indiretamente responsável por tirar a vida do filho mais velho. Imagina o clima delicioso quando descobrirem que foi o Tarzan quem salvou ele da morte. Bom, outro perigo que acabam enfrentando na viagem é esse ataque de um clã rival. Cenas muito fodas, como sempre, mesmo que eu esteja assistindo num player pirata a 140p. No fim das contas, mesmo tendo lá suas metralhadoras e armas tecnológicas, todos acabaram sendo derrubados e separados na floresta, incluindo o navio. Para piorar, o oxigênio do Tarzan tá quase acabando e a única máscara reserva, bom, ficou por lá. Ele e o Loak ainda tentam se aproximar dos destroços, mas acabam sendo vistos e precisam dar um jeito de fugir junto a seus outros irmãos. Eles conseguem escapar do clã rival descendo por uma cachoeira, e agora é hora de separar as tramas. A missão dos irmãos vai ser dar a volta nos inimigos e tentar chegar no navio novamente, já que ali é o único ponto de encontro conhecido. Por outro lado, Jake estava procurando sua família na floresta até que o coronel, junto a um outro soldado avatar, acabou se juntando à festa. Eles pegam o cara de surpresa e capturam o Jake. Eu matei você. Já a Neytiri foi a única realmente ferida na batalha. Ela está em algum outro ponto da floresta com uma flecha enfiada nas costas e tentando fugir. Voltando ao Jake, ele explica que o clã responsável pelo ataque aos comerciantes é conhecido como Povo das Cinzas. Eles matam avatares sem dó e estão indo atrás do Tarzan. Ou seja, mesmo que finalmente tenha o Jake como prisioneiro, o coronel vai embarcar nessa aventura para encontrar seu filhão. A cena corta de volta para as crianças. A essa altura, o Tarzan já está praticamente sem nenhum oxigênio. O moleque não conseguia nem andar mais. Porém, um detalhe que ainda não mencionei é que a Kiri, filha adotiva, tinha uma conexão inexplicável e profunda com Pandora. Ou seja, ela possui habilidades espirituais maiores que qualquer outro avatar. Então ali, em um momento de desespero, ela tem uma neuroativação e mesmo sem saber direito o que está fazendo, começa a salvar o Tarzan. O moleque começou a brilhar, a Kiri quase teve um orgasmo avatônico e no fim das contas, tá aí a mais nova notícia. Agora o Tarzan respira no mundo avatar sem precisar ser um avatar. Todo mundo fica feliz, começa a comemorar como se fosse um gol no mundial, até que são encontrados pelo Povo das Cinzas novamente e atacados por flechas flamejantes. Os irmãos facilmente são rendidos e a tribo começa a analisar suas armas com curiosidade, uma tecnologia que esse povo primitivo nunca tinha visto, e vou aproveitar o momento para apresentar a líder do clã e grande vilã aqui, Varang, que se para você ter cara conhecida é porque essa é a Ona Chaplin, de Game of Thrones. Ela também questiona como o humano respira e vive no mundo deles, até que a cena mostra Jake e o coronel já se aproximando do lugar, armando a emboscada. Por fim, a líder é rendida, porém, vira a situação a seu favor e obriga o coronel a ensiná-la como atirar usando a metralhadora. Agora que aprendeu, vai levar todos os protagonistas como prisioneiros. Quem estava faltando aparecer por aí era ela, a Neytiri. Ela que mesmo ferida, conseguiu fugir voando e retornou até o clã da água para se recuperar e conseguir ajuda. De volta à família, eles estão amarrados enquanto o Povo das Cinzas iniciou um ritual esquisito ao redor da fogueira. Aqui ele aproveita a distração para usar seus poderes espirituais, consegue apagar alguns guardas por perto e tá aí. Todos os irmãos, o Jake e até o coronel estão livres novamente. Eles começam a fugir. Depois da fuga, todos pararam para descansar à beira do lago. O dia já amanheceu e quem aparece por lá são a Neytiri junto com alguns reforços. Quanto ao coronel, aproveitou para desaparecer na mata para não ter que explicar essa situação. Já na base do clã da água, alguns avatares se unem ao redor da Kiri para explicar melhor sua origem. Em resumo, ela não tem pai nenhum e meio que
nasceu da terra, de algum deus deles aí. Isso explica toda a sua conexão espiritual. A coisa vai pra frente mesmo quando o coronel decide ir até o território do povo das cinzas. Pra resumir, o objetivo dele é descobrir a localização do clã da água e capturar o Tarzan. Com isso, ele pode fazer com que mais humanos sejam capazes de respirar nesse mundo. Bom, o coronel consegue um tempo para conversar a sós com a Varang. Ele diz que se receber ajuda, vai dar ao povo dela quantas armas de fogo eles quiserem, etc, etc. Além disso, essa avatar é uma espécie de bruxa capaz de encontrar pessoas. Ela até faz um ritual envolvendo pó mágico e uma brisa muito da forte. Depois disso, a vilã começa a contar um pouco sobre a história de seu povo. Ela diz que quando era criança esse lugar era uma floresta, que tudo foi incendiado e a deusa dos avatares não ajudou ninguém. Então ela resolveu escolher o caminho das cinzas e se tornou o fogo. Ou seja, eles são um povo que abandonaram os deuses e toda a cultura avatar. No fim, os dois têm um longo papo flerte e o coronel diz que pode ajudar o povo dela a se vingar dos deuses trazendo muitas outras armas e enfim. Aqui já dá pra sacar o que vai ser a nova guerra futuramente. Um bando de avatar armado atacando os protagonistas. Tá aí o novo Coringa e a Arlequina de Avatar. Por outro lado, voltamos ao clã da água, onde todos estão vivendo suas próprias aventuras. Para começar, acompanhamos o Tarzan e a Kiri. Eles estão ali meio à toa, até que o Tarzan chega e diz: "Nossa, eu sou tão baixinha." E a Kiri diz: "Você é perfeito assim mesmo." E então, os dois começam a se beijar como se nada. Grande amor entre os irmãos adotivos. A cagada é que quando estão indo embora, os dois acabam sendo atacados pelo povo das cinzas, liderados por ele mesmo, o coronel. Aconteceu mais rápido do que eu esperava. Por sorte, no meio disso, a Kiri conseguiu se esconder na mata, e ali, na calada da noite, Tarzan é levado pelos vilões. Mesmo assim, o ataque não para por aí. Logo, todo o clã da água é alertado e as máquinas tecnológicas aparecem novamente. Agora que eles têm o garoto, já vão aproveitar que estão aí mesmo para capturar o Jake também. Obviamente, os caras não iriam aguentar um segundo ataque desse nível. Então, o próprio Jake aparece dizendo que se o coronel deixar todos os outros em paz, ele se entrega. Porém, o coronel diz que isso só vai rolar se a Neytiri se entregar junto. O Jake nega e os dois quase começam uma guerra. Mesmo que, no fim, o acordo seja levar só o Jake e o Tarzan mesmo. Enquanto isso, Loki estava tendo suas próprias aventuras solos no meio do mar. Ele foi em busca de seu amigo Baleia, que havia sido expulso do clã da água, e a situação piora quando voltamos para a base e descobrimos que os humanos estão planejando mais um grande ataque contra as baleias alien. Ali por perto, enjaulado e exposto, também acompanhamos o novo cenário do Jake, que começa uma conversa com o coronel. Jake diz que o verdadeiro coronel já tá morto, que ele é um avatar independente e que um avatar deveria ser livre para explorar o mundo. Você é livre e tem um mundo inteiro lá fora. Isso até consegue mexer com a cabeça do vilão e ele vai embora. O pequeno Tarzan, por sua vez, a essa altura já estava armando a grande fuga da jaula. Ele consegue desparafusar uma passagem lá e já se prepara para meter o pé. Para ajudar nesse plano de fuga, a Neytiri não perdeu tempo e já está sobrevoando a base sozinha. Ela usou um chip dos próprios soldados para não ser identificada, se pintou como um do povo das cinzas e conseguiu passar pela segurança. Em pouco tempo, ela invade a tenda da vilã, é descoberta, causa uma explosão em tudo e fazer o quê? A bagunça começou. É hora da fuga. É hora do editor trabalhar. ¡Un forastero! ¡Detrás de ti, imbécil! O resultado disso é que, bom, Jake e Tarzan foram resgatados sem nenhum arranhão. Qual o sentido de fugir se eles mesmos decidiram se entregar e agora o clã da água vai ser atacado novamente? Essa é uma pergunta que jamais encontraremos a resposta. Na verdade, essa é uma pergunta que nem o próprio Jake saberia responder. Por isso, ele diz que o moleque vai continuar causando guerras e o povo azul simplesmente não tem condições de defendê-lo. Em outras palavras, Jake pretende ele mesmo passar a faca no moleque e acabar com isso. É necessário. Eles vão até o meio da floresta, o Tarzan fica assustado, mas aceita seu destino. Porém, Jake não tem coragem de continuar com isso e desiste. Até a Neytiri aparece lá para tentar impedir. Ao menos serviu como aproximação. Porém, como esse foi o caminho que escolheram, não tem jeito, vai ter guerra, é hora de se preparar. Nessa preparação, Jake começa indo até seu super dragão laranja de CGI, Toruki. Para quem não lembra, Jake foi um dos únicos a conseguir domá-lo, ganhando assim
o título de Cavaleiro da Última Sombra. Com isso, o homem ganhou autoridade suficiente para reunir todos os clãs de avatares. Agora eles estão juntos e prontos para a batalha. Jake até faz um discurso bonitinho quando todos estão juntos, mas ele sabia que isso não seria o suficiente. Então Jake, junto a alguns outros líderes, foram até esses bichões gigantes aí, os chamados anciãos, basicamente monstros do mar de tamanho colossal e que mandam em todos os monstros menores, incluindo o amigo baleia do Loak. Por falar nisso, os dois são chamados por um dos anciões. Lembram que a baleia tinha sido excluída do clã? Agora Loak e todos os seus amigos se unem e dizem que se a baleia for embora, eles irão juntos. Resumo da conversa, o bem venceu e os monstros marinhos vão ajudar nessa guerra aí. E pulando todo o restante das enrolações, bora logo pro que interessa. Bora pra super batalha final com algumas pausas estratégicas ali no meio. Vai rolar uma puta briga de computação gráfica. Pausa para mencionar que a Kiri tentou se conectar com a Mãe Terra no meio disso tudo, acabou quase morrendo e por outro lado, na batalha, tudo já parecia praticamente perdido e sem volta para os protagonistas. Em um dos cenários de destruição, a líder do clã da água estava prestes a parir, então Neytiri ajuda com o parto, porém, como a mulher já estava muito ferida depois da batalha, acaba indo dessa para uma melhor e o bebê fica sob os cuidados da Neytiri por hora. Bem-vindo aí o 20º filho adotado da família. Ainda nesse cenário, pouco tempo depois, o coronel e a Varang aparecem usando a caçula da família como refém. Eles fazem a Neytiri se render, levam ela embora e o próximo passo dos vilões é voltar a capturar o Jake e o Tarzan. E como agora o negócio é mais pessoal do que nunca, bora continuar essa batalha aqui. O bem virou o jogo e em uma luta do Jake contra o coronel, o Tarzan quase morre, mas não morre porque os dois trabalham juntos para salvá-lo. Eles ficam no impasse entre matar ou não o coronel, a Neytiri chega com mais reforços e o cara resolve se jogar pro abismo ele mesmo. Mas e aí, o cabra finalmente morreu? Bom, nenhum corpo foi mostrado no fim das contas, logo ele volta no próximo Avatar. O filme termina com uma narração do Loak. Ele diz que todos são filhos da Terra, que o Tarzan finalmente foi aceito no clã de forma definitiva e a Kiri até leva o garoto para conhecer e também ser aceito pelo espírito de todos que já se foram. Eu vejo você. Assim todos vivem felizes para sempre por enquanto. Na crítica, apesar de se manter bem acima da média, o filme até o momento é o pior avaliado da franquia. Pô, dá até pra entender. Olha a repetição dessa trama. O filme é visualmente bonito, mas parece que nunca vai pra frente. Ficam naquilo de quase uma grande guerra. Eles tiveram um orçamento extremamente alto de 400 milhões de dólares e até o momento alcançaram quase 1 bilhão. Muita grana, mas para um filme desse, se pagar, os caras precisam fazer mais dinheiro ainda e sinceramente acredito facilmente que farão. Agora, respondendo à pergunta do começo, conseguiram manter a mesma qualidade? A resposta é sim, com certeza, ao menos na maioria dos aspectos. O que mais eles podiam fazer? Estão espremendo mesmo os bichos azuis aí. São 3 horas de um filme que poderia ter explicado muito mais coisas sobre esse mundo e etc, mas o filme é bonito, né? Bora pro cinema. Para mim, a história aqui com certeza foi bem fraca comparada aos outros, justamente pelo quesito repetição. Sim, temos a introdução do povo das cinzas e até vemos algumas outras espécies de avatar, mas mesmo assim tudo girou em torno do coronel em mais um plano de vingança. Pô, acho que a essa altura nem o coronel sabia mais por que queria prender o Jake, o velho já tá cansadão dessa. Com
considerando tudo isso, para mim, sim, vale muito a pena ir ver isso aqui nos cinemas puramente pela trilha sonora e efeitos gráficos fodas. A história é repetitiva, porém não ruim, mas se você tá procurando algo mais elaborado ou diferente, não é isso que vai encontrar por aqui. Por isso, comigo, Avatar 3 tem um 7. Rumo aos 2 milhões de inscritos esse ano, caralho. Obrigado, ajuda a gente e até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?